A Rosângela Lopes, que ela já teve aqui no 360, né? Ela pergunta: professores, tem exemplo de técnica ou algum modo comparativo para concluir se o saldo sobre uma ação foi ação? Não, se o saldo sobre uma ação foi evolutivo? Olha, a técnica que eu vejo, a gente já até se referiu, né? Fazer o cotejo. Então, o que a pessoa pode pensar em relação à ação diante de um contexto específico após essa ação, as pessoas envolvidas ficaram numa condição melhor ou numa condição pior? As consciências envolvidas após essa ação ficaram numa condição melhor ou numa condição pior? Esse é o grande ponto. Então, a pessoa pode avaliar a sua intervenção, vamos chamar aí de uma intervenção diante de um contexto, e ela considerar, se eu não tivesse agido, a condição seria, o resultado posterior seria o mesmo ou não? Quer dizer, você pode avaliar com isso se fez diferença ou não. Tá, o fato de você ter agido, o resultado, então, foi diferente do que se você não fizesse. Mas esse resultado, o que ocorreu foi pior? Você piorou a situação ou você melhorou a situação? Sabe, há muito tempo eu ouvi uma definição do professor Valdo sobre amor, que eu acho que tem a ver com isso aqui, que eu gostei muito, que é amar alguém é você fazer a pessoa se sentir melhor. Então, se a gente tiver isso como uma referência, você está fazendo as pessoas se sentirem melhores? A sua presença faz as pessoas se tornarem melhores? As suas ações fazem as pessoas se tornarem melhores? Às vezes, esse melhor não quer dizer que naquele momento ela esteja satisfeita, né? Às vezes você está tirando o cachorro do incêndio lá no mato e ele está te mordendo. Mas você está salvando ele. Está sendo melhor para ele. Então, a questão que a pessoa tem que fazer é isso. A minha intervenção, o resultado dela foi melhor ou foi pior? Por exemplo, é aquilo que eu falei para vocês, né, da experiência que eu relatei agora de 2021 em relação à dessoma, o falecimento do meu pai. Numa situação dessa, surgem obrigações, devido ao papel que você tem dentro daquele grupo, né? Por exemplo, eu tenho o papel de filho, eu tenho o papel de irmão. E aí, dentro dessa dinâmica grupocármica, surgem, então, obrigações diante daquele fato. A pergunta é, você, numa situação dessa, respondeu corretamente, adequadamente àquelas demandas, aquelas obrigações contingenciais? Então, aí você tem parâmetros, entende? Eu, no meu caso, na minha avaliação, eu atendi. Eu consegui atender o que estava a meu alcance. Esse é outro critério. Dentro daquilo que for o seu alcance, dentro daquilo que for possível. Você pode falar assim, eu atuei, mas o resultado, mesmo assim, ainda foi ruim. Opa, mas espera aí. Pode não ter sido o que as pessoas gostariam, mas, às vezes, você minimizou o efeito negativo. Então, já foi positiva a sua atuação, porque seria muito pior. Então, não é que você sempre vai conseguir que se saia com a melhor situação. Às vezes ainda vai ser uma situação ruim, mas pelo menos você minimizou os danos. Então, é sempre essa comparação aí que você vai ter que fazer, que você vai ter que avaliar. Eu não vejo outra alternativa. Resumindo, sintetizando, pense, a sua ação melhorou ou piorou aquele contexto, aquelas pessoas, aquelas consciências? A sua ação fez a diferença ou não fez diferença? Se não tivesse ocorrido, se você não tivesse agido, seria indiferente. Então, tudo isso aí já são critérios bem objetivos e, como a pergunta pede, comparativos, são comparações que você pode fazer. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos.
Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!